Olá, você, assinante da Cruzoé. Bem-vindos a mais uma edição do Cruzoé Entrevistas. Eu sou Gui Mendes, repórter da revista Ainda de Casa, enquanto os nossos estúdios aqui em São Paulo não ficam prontos. Nessa semana a gente vai falar sobre uma família que é amada, é odiada, é vista e em todo mundo tem opinião sobre ela. A gente vai falar sobre a Casa de Windsor, conhecida como a família real britânica, não só a princesa Kate, como seu marido William, a princesa Camila e o novo rei Charles. Já nem tão novo, mas o rei Charles. Para falar um pouco sobre a quase literal crise de imagem que se abateu sobre a família e sobre as reviravoltas desse caso, a gente vai falar com o professor Renato Vieira de Almeida e Silva, que é professor aqui em São Paulo e também consultor sobre a família real britânica. Professor Renato, muito obrigado por nos atender e bem-vindo ao curso da entrevista. Eu que agradeço por estarmos juntos. Excelente. Professor, eu queria começar um pouco do final, a gente falar um pouco sobre a crise de imagem que se abateu. Em um primeiro momento, se chamou uma crise de imagem em relação à família real britânica, e a reviravolta que foi o anúncio da Kate Middleton anunciando que ela está em tratamento de câncer, e até por isso a dita reserva dela a compromissos públicos. O que era uma crise de imagem dentro da família real britânica? Na sua visão, ela acabou se transformando em digamos assim, uma pauta positiva para a monarquia, no caso? Bom, o fato que nós podemos, numa cronologia rápida, né, é dizer que desde o período, vamos dizer, de dezembro, que estamos aí sobre as notícias, né, ou comunicados oficiais, tanto do Palácio Buckingham quanto de Kensington, sobre depois das festividades do Natal, tivemos a internação de Charles e, na sequência, a Kate, né? Naquele período, as respectivas casas divulgaram comunicados. O de Kate foi muito claro, não podemos dizer que a família real tenha se omitido, porque o que se disse foi que ela estaria internada por um procedimento na região do abdômen e que só retornaria depois da Páscoa. Ocorre que, nesse período, no caso específico de Kate, ocorreram, vamos dizer, noticiários ou divulgações que não foram realmente muito felizes. Inclusive, a foto que foi amplamente questionada pelo mundo afora, e demonstrando até bastante amadorismo, né, em relação à forma de divulgação. Então, isso só contribuiu para um aumento muito grande de especulações dentro do Reino Unido, fora do Reino Unido, lembrando que Kate e William ocupam um lugar de destaque na popularidade. São os primeiros, realmente, de maior popularidade dentro da família real britânica. Então, e também nós vamos lembrar que o fato de Charles ter sido internado também para tratar de um câncer, né, que logo em seguida foi comunicado que o rei entraria num tratamento específico e que se ausentaria de compromissos públicos, mas o rei Charles III não ficou fora vamos dizer, do noticiário, porque houve algumas divulgações de eventos, por exemplo, audiências semanais com o primeiro-ministro. Ele surgiu num vídeo durante o dia da Commonwealth, que é muito importante para o contexto das relações do Reino Unido com o mundo, especialmente 56 países que fazem parte da Commonwealth. Ou seja, a agenda, ela, de certa forma, foi publicada, mesmo que de uma maneira reservada. A rainha Camila ocupou também esse espaço, ocupando, vamos dizer assim, os eventos que, tradicionalmente, Charles também faria parte. E outras atividades foram sendo ocupadas por outros membros efetivos da realeza. No caso específico de William, ele também tentou dar, vamos dizer, continuidade na sua agenda pública. Um outro momento, ele teve que interromper e voltou para os olhos para o Palácio de Kensington, ou seja, o que estaria ocorrendo com Kate, já que o William até interrompeu uma dessas atividades para dar atenção à família.
Tudo isso muito bem compreensível, explicável, desde que houvesse algum tipo de notícia. Não precisava, talvez, ser uma notícia muito específica sobre o tratamento do câncer, a descoberta do que ocorreu, né, durante esse procedimento cirúrgico. Talvez algo, vamos dizer assim, mais, vamos dizer, mostrando a própria Kate junto com os filhos, já que o comunicado original dizia que ela talvez retornasse aos seus compromissos oficiais só após a Páscoa. Tá? Então, também uma ameaça de vazamentos. E eu acho que, diante disso, a família real britânica esteve diante de um dilema. Ou a notícia parte da Casa Real, ou, em breve, teremos, vamos dizer, noticiários sobre até um possível vazamento de tudo que ocorreu com Kate. Então, nesse momento, eles, ao resgatarem, vamos dizer, a comunicação oficial e, de fato, encabeçado pela Kate, vamos dizer, detalhando o que ocorreu, ela traz para os holofotes positivos para a Casa Real, no sentido de que, nesse momento, eu passo a vocês a verdade dos fatos e gostaria muito da solidariedade. Então, nesse momento, já não é mais a Casa Real, é a pessoa da Kate, e junto com sua família, junto com seu marido, tudo isso faz com que haja uma reconexão. Então, só há uma fortaleza nesse tipo de colocação, e que, de fato, terminou se comprovando, né? As pessoas se mostrando solidárias e, ao mesmo tempo, atentas, ou seja, eu devo também cuidar da minha saúde para evitar que algo, vamos dizer, aconteça sem que eu tenha, talvez, um tratamento adequado. Lembrando que os serviços de saúde britânicos são considerados os melhores do mundo, né? Então, o olhar, vamos dizer assim, mais compreensivo, o olhar mais solidário, foi o que passou para a opinião pública, seja ela britânica, para o mundo inteiro, o que pôde se comprovar. Então, agora, o que se espera é que Kate possa, vamos dizer, no ambiente familiar, e já com essa pressão reduzida da opinião pública sobre o fato e não fato, os boatos e tudo, possam redundar no seu tratamento para que ela possa se dedicar de fato, né, e poder se recuperar o mais rápido possível e voltar realmente àquilo que ela sempre foi, uma pessoa extremamente admirada pela opinião pública, seja ela britânica ou fora do Reino Unido. Certo. Professor, em artigos recentes, o senhor chegou a definir a monarquia britânica, a Casa de Windsor, como instituição sólida, bastante centenária já, né? E que ela precisava se adaptar ao futuro. Que definição o senhor traz sobre a extensão e o funcionamento da Casa de Windsor hoje? Ela é uma instituição completamente funcional e ela consegue dominar essa comunicação, como o senhor falou agora na primeira pergunta, mesmo com esses percalços, digamos assim? Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, porque, inclusive, relembrando a forte atuação de Elizabeth II, pela sua própria longevidade e tempo no trono, ela, na verdade, significou, vamos dizer assim, o que foi vamos dizer, o Reino Unido, né, do século XIX, a passagem para o XX e um pezinho já no XXI. Então, dificilmente você vai encontrar algo parecido, você transitar por períodos históricos tão diferentes e praticamente com a mesma, sob a gestão da mesma pessoa. A gestão de imagem de uma monarquia não é algo fácil. A monarquia é, talvez, o sistema, vamos dizer, de político, né, que melhor exemplifica o quanto é necessário você ter uma sintonia com a população. Porque, a princípio, poderia dizer o seguinte: são dispensáveis, hoje temos repúblicas, temos processos eleitorais que, vamos dizer, poderiam substituir, mas, no caso específico do Reino Unido, temos um sistema de governo que já dura 1000 anos e está de tal forma identificado
com a maneira britânica de ser e a exposição do país ao mundo, que é muito difícil você desassociar a monarquia do que é o Reino Unido. Então, vamos dizer, juntando esse período elisabetano, se é que podemos dizer assim, com essa passagem para seu filho, lembrando que Charles foi preparado a vida inteira para exercer a função. E isso é evidente que ele já está numa idade mais avançada, mas ele está fazendo aquilo que realmente se comprometeu, ou seja, dar uma monarquia, ou desenvolver uma monarquia mais simples, e ele, de fato, ele tem essa experiência na parte de gestão, reduzir muito os eventos públicos, principalmente aqueles que não, vamos dizer, agreguem tanto de fato, as funções de um chefe de Estado, que também tem esse compromisso, vamos dizer, com as causas da população, introduzir uma nova pauta para a monarquia, que é algo que Elizabeth II sempre manteve maior discrição. Havia uma divisão muito exata entre as atividades do poder, vamos dizer, executivo, exercido pelo primeiro-ministro, como também a função de chefe de Estado, hoje representada pelo rei. Então, certos assuntos não eram tratados, a não ser nas audiências públicas que ela tinha, no caso da Elizabeth II, com o seu primeiro-ministro. Isso continuou ocorrendo, né, com Charles III, porém, ele também encabeça algumas causas que já lhe são, vamos dizer, muito familiares. Há mais de 40 anos que ele defende bandeiras relacionadas à questão do meio ambiente. Ele mesmo ele administra uma série de propriedades que talvez sejam considerado o maior produtor de alimentos orgânicos do Reino Unido. Ele também tem uma fundação que cuide muito da questão da imigração e, particularmente, da gestão da diversidade no Reino Unido, lembrando que o fato de o país ter sido um grande império, isso estabelece conexões com o mundo inteiro. E são pessoas vindas de diferentes lugares do mundo. Então, vamos dizer, o Reino Unido hoje é um caleidoscópio de pessoas de diferentes países, religiões. A religião anglicana, por exemplo, da qual Charles III é o seu chefe, né? Ela também perde, vamos dizer, uma importância tão grande nas preferências dos súditos, né? E pessoas que vivem no Reino Unido. Então, muita coisa foi sendo introduzida. Então, a questão da liberdade religiosa, da diversidade, a questão de dar maior integração às pessoas que vêm de diferentes países, alimentação saudável, e eu diria que agora, mais do que nunca, em função até das circunstâncias pessoais, tanto de Charles III quanto também da Kate, a questão da saúde pública, que é algo especialmente importante para o Reino Unido e objeto de orgulho nacional, o chamado NHS, né, que corresponderia, vamos dizer, ao nosso SUS, e até serviu de inspiração, vamos dizer, no momento que foi criado aqui no Brasil. Então, os cuidados com a saúde, por exemplo, a Kate, ela já tinha um apoio específico sobre crianças com câncer. Então, vamos dizer que o seu próprio drama pessoal com a sua própria saúde também, de certa forma, espelha aquilo que ela também já realizava. Então, o sistema monárquico, ele é simbólico. Ele tem capacidade de influenciar. E isso foi tão importante, por exemplo, no momento que Charles III anuncia a sua doença, o número de pessoas que buscou os serviços de saúde para fazer exames de próstata, exames, vamos dizer assim, preventivos em relação ao câncer, e agora também com Kate, só reforçam esse poder simbólico, ou seja, a capacidade de influir as pessoas, a opinião pública, em torno de causas que são importantes, não só para o Reino Unido, como para o mundo como um todo. E vamos relembrar, por exemplo, também o papel de Diana, que desempenhou lá atrás, vamos dizer, essa função, inclusive trabalhando, por exemplo, como embaixadora das Nações Unidas para alguma das causas que o mundo, vamos dizer, sempre enfrentou, na questão das guerras, minas terrestres, refugiados, entre outras tantas bandeiras
que, vamos dizer, o mundo sempre passa, né? Em situações de guerra, em situações de fome, em situações de conflitos localizados. Ou seja, a monarquia ela tem que se fazer presente cada vez mais, aproveitando esse momento, mas, acima de tudo, passando a crença de que essas causas, essas bandeiras são importantes e que merecem um olhar da sociedade ou das sociedades sobre eles. Professor, eu queria fazer aqui um retorno no tempo, que o Império Britânico já foi, né, um império que dominou grandes extensões de terra em todos os continentes, praticamente, e dotava-se aí do que se chama de hard power, né, um poderio militar muito forte, com armamentos, com uma esquadra invejável para o seu tempo. E à medida que o Império vai encolhendo de tamanho, principalmente durante o reinado da Rainha Elizabeth II, há uma transição do papel da monarquia para um soft power, que é o poder de influência. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como é essa transição, como foi essa transição dentro da monarquia britânica e como que ela se situa hoje, se ela hoje é exclusivamente de soft power. É importante para a grande massa de pessoas, né, que nos assiste, né, que participam das divulgações da Cruzware, lembrar que o soft power é uma denominação utilizada dentro das relações internacionais para exemplificar ou conceituar aquilo que nós chamamos de a influência, vamos dizer, suave. E essa influência ela pode se dar em diferentes campos, entre eles a própria cultura. Nós tivemos, no caso da história brasileira, uma situação, especialmente vamos dizer, nas primeiras décadas, né, do século XX, e quem muito bem representou isso foi Carmen Miranda. Carmen Miranda se tornou a grande embaixatriz, ou embaixadora, melhor dizendo, né, da cultura brasileira, levando um jeito, vamos dizer, brasileiro de ser para o cinema, para a música, e isso, de certa forma, era entendido pelo Departamento de Estado americano como algo importante para estabelecer pontes, especialmente com países como o Brasil, da América Latina como um todo, e outros tantos, né? Então, a cultura é uma das formas, a música também, volta um exemplo no caso brasileiro, especialmente no final da década de 50 e o início de 60, através da música, o espírito da bossa nova, né, que contagiou muitas pessoas. Então, naquele momento, era o cinema, era o teatro, era, vamos dizer, a música brasileira que explodia para o mundo como um todo. Eu estou dando alguns exemplos, no caso específico, para estabelecer essa correlação, né, entre aquilo que acontece num país, inclusive como o Brasil, e como também pode se dar em países como, no caso, o Reino Unido. No caso específico do Reino Unido, temos um passado colonial que muito das vezes questionável. Nós tivemos guerras, nós tivemos pressão militar, nós tivemos presença, domínio se calcula alguma coisa de 27% do mundo conhecido entre o século XIX e o XX estavam sob domínio ou influência britânica. Então, isso não era pouco. Isso não está falando de exército, a Marinha, especialmente, né, que tinha uma presença muito mais forte na passagem do século XIX para o XX. Ou seja, os domínios britânicos no mundo sempre foram muito acentuados em todos os países, sendo que um exemplo que é interessante a gente citar foi o caso de Hong Kong, né, que em 97 ele, que era um protetorado britânico dentro da China, volta para a administração chinesa e sempre representou algo muito assim importante, né, para o conjunto da economia e da sociedade chinesa, né, até hoje, vamos dizer assim, e que recebeu muita influência também britânica. A chamada Commonwealth, que é o quê? Depois desses domínios, conforme houve guerras de independência, processos vamos dizer, em que os britânicos não estavam mais envolvidos na administração local,
os processos chamados de descolonização pelo mundo, que se deu em todos os continentes. Os britânicos criaram algo chamado Commonwealth, ou seja, uma comunidade de países que estavam direto ou indiretamente associados a todo esse período em que os britânicos estabeleceram relações que, por vezes, eram tensas, complicadas, difíceis, inclusive sobre guerra, mas, vamos dizer, é uma forma que foi considerada engenhosa na época, e colocaram quem? O rei, ou a rainha, no caso, dependendo do momento, e para, vamos dizer, presidir essa chamada comunidade de nações que estavam direto ou diretamente ligadas à história comum do Reino Unido. Desses países, 16 países ainda atualmente têm o rei Charles III como o seu chefe de Estado. E nós estamos falando de países importantes, como o Canadá, como Austrália, Nova Zelândia, poderíamos citar mais alguns. Tivemos recentemente a saída de um deles, né, que seria o 17º, que é o caso de Barbados, que optou por não ter mais, vamos dizer, naquele momento a rainha ainda estava viva, né, de ter a rainha como a sua chefe de Estado. Então, temos esse laço, mas, ao mesmo tempo, você tenta preservar as ligações históricas, culturais, artísticas. Muitas das vezes também você tem o apoio econômico, investimentos britânicos. Apesar do Reino Unido não ter, vamos dizer, aquela presença que já teve há décadas atrás, é um país considerado importante, um país que tem uma presença ainda bastante considerável nos grandes fóruns de decisão, mas que encontrou, eu diria, na família real, a sua grande bandeira para exercer o soft power, ou seja, o chamado poder suave, o poder de influenciar, mas não de uma forma, vamos dizer, belicosa, não de uma forma violenta, ou seja, ou através de apenas relações econômicas, mas fazer com que os olhos do mundo se voltem hoje para o Reino Unido. Isso é tão evidente que, mesmo que o mundo esteja atravessando uma fase difícil, inclusive aqui no Brasil também, a pauta, vamos dizer, da doença, o anúncio da doença da princesa Kate, foi de tal forma divulgado que disputou o mesmo espaço com situações extremamente graves que nós estamos enfrentando no mundo atual. Agora, o que a monarquia britânica tem? Tem o lado charmoso? Tem. Tem o lado dos grandes eventos promovidos? Tem. Tem um ideal romântico em torno disso? Tem. Porque aquela cena famosa do casamento de William e Kate, onde a família real se reúne no balcão do Palácio de Buckingham para falar com aquela multidão, ali estava a junção de todo o ideal romântico que perdura desde o século XIX. Lembrando que a Rainha Vitória foi a primeira a se casar de branco, que não era comum, usando a cor branca, e isso se transformou quase num padrão para todas as noivas do mundo inteiro. Então, o fato de você buscar um príncipe ou uma princesa, tá, isso faz parte do encantamento. Então, você tem um lado simbólico, né? As imagens que são produzidas, os eventos, tudo aquilo que corre em torno da realeza britânica, que era fantástico e hoje se torna magnífico, ganha um espaço todo especial na mídia, porque hoje, com as mídias digitais, você divulga realmente todos esses acontecimentos no mundo inteiro, lembrando que o casamento de Kate e William foi assistido naquele momento em que se realizou por uma audiência calculada em torno de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas. Lembrando que o mundo tem um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Então, não é algo desprezível. Então, eu, nos artigos que eu escrevo, na minha própria tese de doutorado, eu coloco que a maior marca que o Reino Unido possa sustentar, manter, cultivar hoje é, sem dúvida alguma, a sua monarquia. Lembrando que a monarquia é um sistema
de governo, que lá no Reino Unido consegue, vamos dizer, ser uma espécie de cimento social, já que a gente fala Reino Unido, mas é reunião de Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, do país de Gales, e também daqueles países que têm o rei Charles III como seu chefe de Estado. Então, você tem uma solidez política, você tem uma imagem pública extremamente forte e que faz com que o país tenha destaque vamos dizer, no cenário internacional. Excelente. Professor, já encaminhando para o final, tem uma última pergunta que é no seguinte sentido. A gente vê o mundo cada vez mais tenso, com a inclusão de guerras em diversos pontos, a ascensão de líderes autoritários e a ameaça, inclusive, de uma nova guerra nuclear, inclusive com potências militares se ameaçando, digamos assim. E já não é de hoje que existe um debate sobre a utilidade das monarquias, né? Não só no Reino Unido, como em outros países da Europa, travam o mesmo debate sobre o que fazer e qual a utilidade de suas famílias reais. A pergunta que eu queria deixar para o senhor como uma pergunta final é: que utilidades as famílias reais, e principalmente a família real britânica, o senhor já explicou, mas que utilidade uma família real tem no século XXI para a política mundial e principalmente para os seus países? Bom, o sistema monárquico ele é o mais antigo sistema político do mundo, né? Vários países presenciaram, vamos dizer, vivenciaram o regime monárquico. Inclusive, nós temos ainda, em vários países da África, nós temos dentro de estruturas assim republicanas, pequenas comunidades que seguem ainda, vamos dizer, também um direcionamento monárquico. As monarquias, evidente, elas perderam o seu espaço no universo político, especialmente nessa passagem do século XIX para o XX, e hoje muitos se questionam, porque a efetividade de um sistema monárquico de governo. Temos que lembrar também que existem vários tipos de modelos de monarquia. Tem aquelas monarquias que são absolutistas, onde, vamos dizer, o rei, principalmente o rei, na maioria das vezes, são, vamos dizer, representados apenas pelo elemento masculino, não tem a figura da rainha. São regimes absolutistas. Absolutista por quê? Cabe ao rei, vamos dizer, a última palavra. E muitas das vezes você não tem sequer uma participação democrática. As chamadas monarquias democráticas, representadas pelo Reino Unido, eu vou usar apenas alguns exemplos, no caso da Suécia, da Dinamarca. Aliás, no caso da Suécia, temos inclusive uma rainha de origem brasileira, que viveu em São Paulo até a adolescência. Ela tem outras, poderíamos citar a Holanda também, são monarquias que representam o que é a estabilidade. São países ricos, cujo padrão de vida é muito alto e tem nesse modelo uma forma de sucesso. Então, nada impede que os primeiros ministros, né, o parlamento, sejam eleitos. Você tem alternância dessas figuras na administração como um todo, mas a monarquia ela tem uma representação da estabilidade. Isso é algo que, no mundo contemporâneo, as pessoas também se perguntam: quem sabe um regime monárquico não poderia, vamos dizer, causar um pouco mais de, vamos dizer, de estabilidade, de continuidade? Então, a monarquia tem isso. É como se fosse uma âncora ou uma boia, não é? Onde as pessoas, vamos dizer, se sustentam em períodos, inclusive, de crise. Por quê? A família real representa o conjunto das famílias de um país. Então, isso, dentro do universo político, simbólico, tem um valor muito grande. Daí ser muito difícil você simplesmente mudar. Olha, vamos alterar, no caso do Reino Unido, para uma república. Vamos passar a eleger os nossos chefes de Estado. Como é que você apaga o passado
e aquilo que faz parte do imaginário coletivo, com certeza vai criar instabilidade. Então, essa é uma forma que se criou, principalmente em vários países, né, a maneira de administrar com segurança e estabilidade a continuidade desse país. Cito mais um. No caso específico do Vaticano, também o regime é monárquico. Porém, existe uma eleição, ou seja, você tem um colégio de cardeais e que elege um papa, e que passa a ser, durante aquele período de vida, vamos dizer, o soberano absoluto, né? Porque o Vaticano também é um país. Então, há situações e situações, mas algumas pessoas olham sob o olhar apenas do lado dos rituais, a parte mais do embelezamento estético. Alguns dizem que tudo aquilo não passa de uma fantasia, uma alegoria, e que não faz nenhum sentido nos tempos que a gente vive, mas a gente tem que lembrar também que vida é sonho. Então, eu acredito que a monarquia também representa muito esse lado, o lado lúdico, o lado espetacular, o lado... E, às vezes, por ser uma família, lembra também uma história de novela, como nós estamos acostumados aqui no Brasil a ver. Crises acontecem, situações como essa acontecem, todo mundo tem um caso para contar de problema de saúde familiar, em que a família, de repente, se junta mais, né, em função dessas circunstâncias. Quem sabe, no caso da família real, agora, talvez Harry, né, possa se reconciliar. Tudo isso é possível dentro desse universo. Excelente, eu queria agradecer demais a presença do professor Renato de Andrade Vieira e Silva nessa conversa com a gente sobre a família real. Professor Renato, muito obrigado. Fico com convite para as próximas conversas. Eu agradeço e sempre à disposição de vocês. Excelente, esse foi o Cruzoé Entrevista da semana. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.